Motorista por aplicativo tem vínculo empregatício com os aplicativos de mobilidade como Uber 99 e InDrive? Não sei. Outra pergunta, Uber 99 e InDrive, por exemplo, são aplicativos simplesmente de tecnologia ou são aplicativos que fazem um serviço utilizando a tecnologia de entregas e transporte? Qual a sua opinião? Não sei! Forte abraço. Para quem na primeira pergunta que fiz respondeu que não tem vínculo empregatício, eu te pergunto, se a gente não tem vínculo empregatício com os aplicativos, nenhuma espécie de vínculo, já que a gente sabe que existe hoje em dia mais de uma forma, que é aquela tradicional CLT de vínculo empregatício, a gente tem outras formas de contrato que configuram sim um vínculo empregatício, porém diferente em alguns aspectos da tradicional CLT. Que merda, hein? Sabia não? Se a gente não tem nenhum tipo de vínculo com os aplicativos, me explica por que o aplicativo ele estabelece o valor da corrida. Fala a verdade. Por exemplo, eu faço uma corrida neste mesmo momento, no valor de R$50. Um outro colega faz a mesma corrida no sentido de que é o mesmo destino, só que com passageiros diferentes. Mesmo valor de R$50. No meu caso, o aplicativo desconta 25%. No caso dele, o aplicativo desconta 35%. A gente já viu isso acontecer e sabe que o aplicativo ele desconta o valor que ele bem entender, segundo a matemática que eles mesmos criaram, e ponto final. Se eu, como motorista, me recusar a aceitar uma quantidade determinada de corridas, eu paro de receber corridas. Se eu por algum motivo me indispor com o passageiro, quase que sempre eu vou ser punido e o passageiro não. Então eu te pergunto, como pode haver tantas regras se a gente não tem vínculo nenhum empregatício com os aplicativos? Me explica isso. Eu sinceramente não consigo entender. A outra pergunta é se empresas como Uber, por exemplo, é uma empresa de tecnologia ou uma empresa que fornece o serviço de entrega e transporte. Bom, se a gente for analisar friamente, a Uber, a 99, o InDrive, aplicativos regionais, eles utilizam-se da tecnologia para poder oferecer um serviço de entrega e transporte em todo o Brasil. Essa é a minha visão. Isso é o que eu percebo, é o que eu vejo e é o que eu sinto na prática. É a mesma coisa de você chegar, por exemplo, e falar com o dono da Cacau Show e falar assim, pô, parabéns, muito gostoso seu chocolate, que bom. Não, a gente não oferece chocolate não. A gente oferece aqui um serviço de comida vegana. Oi? Não tem nada a ver com chocolate não, desculpa, você está enganado. Não faz o menor sentido. Então é a mesma coisa, falar que é uma empresa de tecnologia e nada mais, mas peraí, ainda que seja uma empresa de tecnologia, fornece que serviço de tecnologia? Fala pra mim. Então não faz o menor sentido. Essa resposta! Com relação à questão do vínculo empregatício, ora bolas, para encerrar, se a gente não tem nenhum tipo de vínculo empregatício com essas empresas, pois bem, por que quase sempre, vez ou outra, e não é de agora, para quem está um pouquinho mais tempo nos aplicativos, eu não fico nessa de ficar me gabando, não estou há tantos anos nos aplicativos e tal, e papapá, e toda hora ficar falando essa merda, para poder, tipo assim, carimbar de que eu sou o cara que tem experiência. Isso aí para mim é uma babaquice só. Eu acho que eu tô há tempo suficiente nos aplicativos para poder ver e enxergar como eles funcionam de verdade e que eles só pensam em si, não pensam no motorista de maneira alguma. Sempre quando acontece alguma coisa extraordinária, um bug no sistema, algo assim, eles enviam um contratozinho para o aplicativo do motorista, fazendo com que o motorista venha a concordar com aquilo que eles colocaram no papel ali. Suspeito. E se o motorista não concordar, o motorista não consegue utilizar o aplicativo. Simples assim. Você não tem a escolha de não concordar e continuar utilizando o aplicativo normalmente. Não. Você praticamente é obrigado a ter que concordar com tudo aquilo que eles colocaram no papel ali, ponto final. Isso tudo é para poder se livrar de processos junto à Justiça do Trabalho de motoristas que são
quase sempre injustiçados, colocados para fora de maneira arbitrária, de qualquer maneira, às vezes por uma denúncia porca e mentirosa de um passageiro vagabundo. E a gente soltou um vídeo há pouco tempo falando um exemplo desse, de um passageiro vagabundo que confessou nas redes sociais de que mentiu para Uber, alegando que o motorista havia o assediado para que esse motorista viesse a perder a sua conta, o que acabou acontecendo. Ele acabou perdendo a sua conta no aplicativo da Uber por uma falsa denúncia, por uma fake news de um passageiro vagabundo, e você não vai acreditar o porquê que ele resolveu fazer isso contra esse chefe de família. Assista esse vídeo que eu estou deixando como uma referência agora no final, para que você possa entender como tem gente salafrária e mau caráter no mundo. Agora, importantíssimo, deixe a sua opinião aí do outro lado. O que você acha? Uber 99 em Drive, a gente tem algum tipo de vínculo empregatício? Algum tipo de vínculo empregatício com essas empresas? Sim ou não? Uber 99 em Drive são empresas meramente de tecnologia ou são empresas que prestam um serviço de transporte de pessoas, entrega de materiais, utilizando-se da tecnologia, como a gente falou aqui? Deixe a sua opinião num canal em que a sua opinião tem sempre muito valor. Eu vou estar lendo, respondendo, a gente vai estar trocando uma ideia, que é sempre um prazer poder te receber, você aqui em todo o Brasil, você fora do Brasil. Forte abraço a todos os amigos que nos acompanham em Portugal, no Japão, nos Estados Unidos, em Moçambique, toda a África. Muito obrigado pela sua audiência e atenção, muito obrigado mesmo. Deus te guarde, Deus te proteja sempre onde quer que você esteja, e não esqueça de um detalhe que é de fundamental importância para você que me assiste em todo o Brasil e fora dele: segurança sempre, que a nossa maior obrigação nesse dia não está em fazer altos ganhos. Nossa maior obrigação nesse dia é voltar com segurança para a nossa família que nos espera em casa. Seja com altos valores, seja com valor modesto, não importa. O importante é você voltar bem, com segurança, para a sua família. Deus proteja e te guarde, forte abraço. A gente se encontra na pista ou em um próximo vídeo em nosso canal. Vai ser sempre um prazer poder te receber aqui, valeu? Forte abraço, família. Fui.